Olá, aqui é a professora Alexandra e neste novo vídeo tutorial pretendo auxiliar os professores a elaborar uma atividade de clicar e arrastar a imagem. Bom, eu não sou nenhuma especialista na plataforma, sou uma curiosa, então espero ajudar aí. Primeira coisa que nós vamos fazer é ativar a edição. Eu vou aqui entrar na minha sala. Na minha sala aqui eu criei uma pasta para realizar essa atividade. Se você quiser aprender aí, adicionar aqueles quadros e no final da tela aí adicionar blocos. Você pode adicionar blocos de 1 a 10, como a SME já disponibilizou para nós, tá bom? Aqui é um exemplo que eu fiz para testar, para verificar se eu conseguia realizar a elaboração dessa atividade. E aí agora a gente vai fazer uma passo a passo. Primeira coisa que nós vamos fazer é procurar o ícone aí para adicionar uma atividade ou recurso. Escolha um conteúdo interativo. Vou colocar aqui uma descrição para essa atividade rapidamente. A ideia é trabalhar aí com ingredientes para fazer um bolo. Então, colocar dentro da tigela os ingredientes para fazer um bolo. Então, vou enviar uma imagem de um bolo aqui na minha descrição para ficar personalizado aí e mais chamativo para a criança. A ideia é que você pode trabalhar uma receita de um bolo, né, nos grupos de WhatsApp e depois passar essa atividade aí na plataforma. Eu vou ajustar aqui o título para que ele fique adequado, mais visível. E agora nós vamos acessar aqui a configuração da atividade, o menu de atividades. Neste menu de atividades aqui, ele aparece em inglês, como nós já sabemos, e nós podemos colocar aí no português. O importante é que para fazer esse procedimento, você precisa usar aí o navegador do Google. Nos outros navegadores eu não consegui fazer esse procedimento. Então aqui é uma atividade de arrastar e soltar. Nós vamos selecionar nós vamos criar essa tarefa de arrastar e soltar em cima de imagens. Nós vamos também colocar um título nessa atividade. Então aqui eu vou repetir, coloco os ingredientes usados para fazer um bolo dentro da tigela. E nós temos dois passos, o primeiro de configuração e o depois da criação da tarefa. Outra coisa que nós vamos fazer aí é adicionar uma imagem para o fundo. Essa aí é uma coisa importante, você escolher uma imagem com uma boa qualidade para que fique bem legal para a criança realizar esse exercício. O tamanho que eu não vou mexer porque eu não sei como configurar isso, então eu não vou alterar. Vamos descer um pouquinho mais. Aqui tem um feedback geral com uma ideia para uma atividade de educação infantil. Também não vou mexer neste requisito. Configurações comportamentais. Então aqui eu vou deixar habilitado o botão tentar novamente e não vou deixar habilitado esse requer resposta antes da visualização da solução. Vou desmarcar. Também não vou aplicar penalidades e também não vou deixar aí essa explicação de pontuação. Vou retirar. Esse próximo item eu não vou alterar, vou deixar do jeito que está. Tá ok? Fica bom do jeito que está aí, sem nenhuma marcação. E para destacar as zonas de largada eu vou deixar sempre ativo, para aparecer onde a criança vai largar a imagem, fica sempre visível, tá bom? Eu vou habilitar aqui a tela cheia, para que a criança possa visualizar o exercício na tela cheia. Não vou habilitar pontuação, porque não tem necessidade, e vou deixar aí esse exibir título visível para que o adulto possa ler para a criança o objetivo dessa lição. Aqui neste menu nós vamos configurar o idioma do português, mas é bom verificar aí se todos os componentes deste campo estão realmente escritos em português, porque algumas vezes pode estar alguma palavra em inglês na hora da criança realizar a tarefa, ter alguma dificuldade, tá bom? Então verifique aí todos os campos se realmente estão em português. O feedback aqui é em inglês, mas não é uma palavra incomum. A maioria conhece o que significa. Bom, eu vou recolher aqui esse campo. Não vou agora neste mostrar opções, vou subir a tela aqui. Nós já realizamos o primeiro passo, vamos para o segundo passo. O segundo passo aqui nós vamos adicionar as figuras e configurar os locais para colocar as respostas corretas. Essa informação fica aqui embaixo e explica passo a passo que nós devemos fazer. Então eu vou procurar este símbolo que parece com um alvo para adicionar as zonas de largada. É o local onde eu vou deixar como espaço para incluir as respostas corretas por meio das imagens. Eu vou colocar aqui um rótulo como número 1 e não vou mexer em nada dessas configurações aqui.
Aqui no feedback ele dá duas opções. Se eu posso colocar mais elementos como resposta ou somente um. Eu não vou habilitar isso porque não é o objetivo agora que seja apenas uma resposta correta. Eu quero que qualquer lugar que a criança largue a figura do ingrediente seja correto. E vou habilitar aqui o autoalinhamento. Concluir. Agora aqui eu vou arrumar dentro da tigela essa zona aqui de largada. Vou abrir aqui o quadro, deixa eu ajeitar aqui. Aqui eu tenho duas opções para adicionar os outros quadros. Eu posso novamente clicar nesse símbolo do alvo, ou eu posso vir nesse ícone aqui, copiar, e com o teclado do computador eu dou Ctrl V, que é colar. Eu só vou alterar aqui o rótulo, ou seja, vou mudar o nome para que fique fácil no momento de configurar. Então aqui eu vou colocar 2, vou dar novamente Ctrl V. Vou colocar dentro da tigela. Vou colocar aqui como 3. Concluído. 4. Agora. Vamos lá, editar de novo naquele ícone parecido com um lápis. Aqui, ó. Ficou todos com a mesma configuração porque eu só copiei e colei. Então, eu não preciso fazer essa configuração novamente. Eu vou adicionar mais duas imagens aqui embaixo, mais 2 quadros. Esses 2 quadros vão servir aí para as figuras que eu vou considerar como incorretas para esse exercício. Vou colocar 5 e vou colocar 6 aqui. Aí eu vou dar concluído. É bom marcar esse número aí, 5 e 6, tá bom? Agora nós vamos para o segundo passo. O segundo passo é posicionar os elementos que eu vou arrastar, ou seja, as imagens. E eu vou colocar essas imagens já no local onde eu quero que elas fiquem no início do exercício. Então, eu vou vir aqui neste quadro imagens e vou neste botão aqui, ó, adicionar. Aqui eu já separei algumas imagens. Vou vir aqui, vou colocar esse saco de farinha, vou abrir. E é importante que você faça isso e coloque um texto alternativo, um nome para essa figura. Aqui você tem a opção de selecionar quais são os locais corretos para alargar essa figura. Aqui eu quero que qualquer lugar do 1 a 4 seja correto. Se eu quisesse um número específico, eu habilitaria só este número. Então, se eu quisesse que só 1 fosse o local correto de habilitar o saco de farinha, eu acionaria só o botão 1, tá bom? Vou dar concluído aqui. Pronto, apareceu a minha farinha aqui e eu vou arrastar ela aqui para o canto inferior da imagem, para que no início do exercício ela fique aí. Agora, então, eu vou adicionar as demais figuras. Agora eu vou adicionar uma figura incorreta, né? Uma que não tem a ver com o exercício. Aqui eu vou adicionar um dado. Como ela é incorreta, eu só vou habilitar o 5 e o 6, que são aqueles quadros que ficaram no canto inferior lá da tela inicial da atividade. Aqui eu vou adicionar mais uma figura. Deixa eu ver aqui, próxima. Aqui, essa aqui tá ótima. Chocolate em pó. Também de 1 a 4. Vou adicionando aqui as imagens. Vamos lá. Vou fazer isso passo a passo, tá bom? Vou dar uma acelerada aqui no vídeo e daqui a pouco a gente volta para mostrar todas as imagens já adicionadas. Muito bem, já colocamos aí todas as imagens que vamos utilizar para o exercício. Agora nós vamos para o terceiro e último passo, que é configurar os locais onde eles serão largados, né? Onde serão arrastados e colocados aí como corretos. Então eu quero que todas as minhas figuras, a A, C, A, E e F, elas fiquem como corretas para aquele quadro ali dentro da tigela. Então eu vou marcar todas. Se eu quisesse só uma, eu marcaria a específica, tá bom? Então pronto. Agora novamente eu vou editar, vou selecionar todas, né, do A até o F como corretas. Essa também eu vou fazer a mesma coisa. É importante você saber o objetivo de cada exercício para você configurar aí conforme a necessidade que você deseje, tá? Agora, esses 2 quadros aqui de baixo eu vou habilitar apenas para a figura B e para a figura D, porque como elas não fazem parte da receita ou de ingredientes para um bolo, elas não podem entrar dentro da tigela, tem que ficar do lado de fora.
Então, caso a criança arraste para dentro da tigela, eles não vão aceitar como ingredientes ou como ingredientes corretos para a receita do bolo. Configurei, pronto, terminei essa configuração. Então, são 3 passos, tá bom? Primeiro, adicionar as zonas de largadas, depois adicionar as figuras e por último, configurar. Essa configuração aqui abaixo é aquela que nós temos em todas as atividades da plataforma. Creio que tem vários tutoriais aí que já explicaram o que significa cada um. E aí cada um configura e regulariza conforme a necessidade da atividade. Uma dica que eu vou dar para vocês, após aí nós tirarmos aí desativar a edição, ao invés de visualizar por essa página, nós podemos mudar o papel. Então eu venho aqui no meu perfil e eu vou procurar aqui, ó, mudar de papel. Aí eu coloco como estudante e eu posso ver a tela como o aluno vai ver aí no seu perfil de estudante. Aqui o enunciado, certinho, igual nós descrevemos lá. E aqui a imagem da tigela com os 4 símbolos aí para a criança arrastar os ingredientes. Se eu tentar colocar o ingrediente errado, ó, ele não permite, ele não encaixa. Aqui eu vou colocar a farinha. Aí deixou. Se eu quisesse colocar em qualquer outro quadro, daria certo, tá? Eu tô fazendo aqui na ordem, mas em qualquer lugar que eu colocasse, daria certo. Ó, o anel não vai ficar. O ovo. E o leite. E por último, eu tenho que adequar aqui, todo mundo ficar na sua casinha. Bom, terminei. Se eu quiser tentar novamente, fica certinho, tá? Por enquanto é só. Muito obrigada.